Boa noite, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos à nossa live do culto Plenitude Getsemane. Reserve sempre o horário para participar conosco. É o momento que nós tiramos aqui para uma breve meditação, um momento de oração, um momento de intercessão. E hoje nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. E a Palavra de Deus diz: E por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pai, a tua palavra, Senhor, é a verdade. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha descortinar os nossos olhos e que o Senhor, Deus, possa nos revelar as maravilhas da tua palavra. O Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, nós somos convocados a caminhar numa vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, nós temos que buscar a santidade. E para isso nós temos que nos desprendermos, dos velhos hábitos, dos velhos costumes, e é um processo constante na nossa vida de abrir mão da nossa vontade para que a vontade do Senhor possa ser cumprida na nossa vida. Então nós temos que procurar nos esforçarmos para caminhar em santidade. E para isso nós temos que estar dispostos a dizer não para o pecado e sim para Jesus em todos os momentos. E é uma questão de comportamento, da maneira que nós devemos agir. Então as velhas práticas devem ficar para trás. Nós temos que reconhecermos que somos novas criaturas e as coisas velhas se passaram. E nós não podemos nos conformar com este século, nós não podemos conformar com este mundo, com a situação, com o que está acontecendo. Então nós temos que ter uma posição firme na nossa vida de caminharmos em santidade. Nós temos que caminharmos olhando para o Senhor, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para frente, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós temos que vigiar o tempo inteiro. Vigiar naquilo que estamos pensando, naquilo que nós estamos falando, da maneira que nós temos agido no nosso comportamento, como nós temos nos comportado com as pessoas que se relacionam conosco, seja na nossa casa, seja na vizinhança, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Como que nós temos agido? Qual tem sido a nossa postura diante das lutas, diante das provações, diante das tentações? Como que nós temos superado, como que nós temos enfrentado cada uma dessas situações? Então, a santidade é um processo pelo qual nós devemos caminhar diariamente e nos esforçarmos para sermos libertos do pecado, vigiarmos para não cairmos em tentação. Então, é o Senhor que nos dá o escape. Então, nós temos que estar buscando esse caminhar com Cristo. Nós temos que estar buscando a presença de Cristo na nossa vida, e isso é diariamente, porque só a presença de Cristo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, nós temos que meditarmos na palavra. A palavra de Deus tem que estar escondida no nosso coração para não pecarmos contra Ele, porque a própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, é o que vai fluir através da nossa vida. Então, é um processo pelo qual
nós devemos nos esforçarmos a cada dia para caminharmos em santidade, abrindo realmente mão, de todas as velhas práticas, e buscarmos esperar no Senhor, sabendo que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é muito maior do que o mundo pode nos oferecer. Então nós somos assediados o tempo inteiro pelo pecado, porque são as obras da carne que têm nos assediado o tempo inteiro. Então, se nós não tivermos uma postura firme, se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente, como que nós vamos vencer estas provações, essas lutas diariamente? Então, nós temos que saber que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é buscar o Senhor, conhecer o Senhor. Então, nós temos que conhecê-lo o máximo que nós podemos conhecer, porque à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, à medida que nós vamos conhecendo a sua palavra, à medida que nós vamos conhecendo as suas ordenanças, e à medida que nós vamos também colocando em prática a palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo a cada dia, nós vamos andando a cada dia na presença do Senhor, e esta presença do Senhor na nossa vida, que vai nos dar força para fugirmos dos laços, dos embaraços, do pecado que nos assedia o tempo inteiro. Então, nosso espírito tem que estar fortalecido. Como diz o próprio apóstolo, nós temos que olhar para as coisas do alto e não olharmos para as coisas terrenas. Porque se nós olharmos para as coisas do alto, a nossa perspectiva de vida, de mundo, vai ser completamente diferente. Então, nós temos que olharmos para o alto, porque é do alto que nos vem o socorro, é do alto que vem a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso, que nós temos que realmente buscar o Senhor em todo o tempo, buscá-lo em oração, para termos o quê? Intimidade com Deus. Porque essa intimidade, essa presença do Senhor na nossa vida, que vai fazer toda a diferença. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos cheios da presença do Senhor, nós vamos vencer essas lutas, vamos vencer essas provações e, sobretudo, nós vamos estar mostrando, através do nosso comportamento, para as pessoas que Cristo está em nós, que Cristo está presente na nossa vida, no nosso relacionamento, porque vai ser exatamente através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, que nós vamos demonstrar a presença de Cristo na nossa vida. Até o ponto das pessoas já nem nos verem mais, mas verem Cristo em nós. E Cristo em nós, que vai fazer toda a diferença. Então, que a gente possa realmente entender que nós temos que fazer a nossa parte. Deus já fez a parte dele. Ele já nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Então, que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo ser transbordante na nossa vida, a ponto de nós impactarmos não só a nossa vida, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a presença de Cristo na nossa vida que vai impactar as pessoas. Então, é a presença de Cristo que vai fazer toda a diferença. Então, essa presença de Cristo que vai nos ajudar a vencermos o pecado, porque o pecado nos assedia o tempo inteiro. Mas se nós estivermos fortalecidos, através da palavra, através da oração, através do jejum, nosso espírito estando forte, nós venceremos as lutas contra a carne. Porque a palavra de Deus diz que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então, essa luta interna que nós temos, onde o nosso espírito quer que nós caminhemos em santidade. Agora, a nossa carne não. A nossa carne quer que nós desfrutemos os prazeres terrenos, a nossa carne quer nos levar ao pecado, mas se o nosso espírito está fortalecido, nós podemos vencer. E a palavra de Deus diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que você possa realmente ter consciência de que a santidade é um processo
e que esse processo depende de você estar buscando o Senhor a cada dia, buscando a presença dEle, buscando a presença do Espírito Santo, dando lugar ao Espírito Santo para estar agindo na sua vida, transformando, arrancando, libertando, porque é o Espírito Santo que vai estar nos dando esse poder de sermos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a verdade, e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos capacitar a caminharmos em santidade, o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos dar a graça, Pai, sabedoria, discernimento, para cada dia termos mais e mais comunhão com o Senhor, termos sensibilidade para ouvir a Tua voz e, sobretudo, Pai, obedecer os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a praticar, que nós possamos não sermos meramente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que nós estejamos, ó Pai, com um coração aberto e disposto a obedecer. Em nome de Jesus, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que está nos ouvindo nesse momento e todos aqueles que ouvirão posteriormente. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família e que a presença gloriosa do Senhor seja real em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.